Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lana e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula sobre educação financeira. E o assunto que está aí, que você já deve ter visto, é sobre bem-estar financeiro. O que é isso? Quais são os seus determinantes? O que afeta o bem-estar financeiro? É isso que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje. Vamos lá comigo? Bom, muito bem. Em primeiro lugar, é importante entender o que significa bem-estar financeiro. Né? Por que a vida financeira é um aspecto tão importante quando a gente olha o bem-estar como um todo? Né? Nós temos diferentes facetas do nosso bem-estar. Físico, bem-estar mental, bem-estar espiritual, emocional, social e ambiental. E a grande questão aqui é que muitas vezes a nossa vida financeira acaba impactando em todos esses pontos, nessas casinhas diferentes das nossas vidas. Mas por que a vida financeira acaba impactando? Porque a vida financeira acaba trazendo consequências atreladas ao nosso padrão de vida e, além disso, acaba de alguma forma impactando, interferindo tanto a nossa saúde como a vida da nossa família, né? O bem-estar da nossa família. Com isso, invariavelmente, quando nós temos algum problema financeiro, isso acaba trazendo reflexo em todos esses pontos que se observa no gráfico, na figura, assim como acaba trazendo impacto àqueles que estão ao nosso redor. Qual que é o nosso desafio aqui? Entender o que é esse bem-estar financeiro de forma objetiva e não subjetiva e traçar algumas estratégias para que a gente consiga elevá-lo. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom, alguns aspectos fundamentais. Quando nós olhamos e estudamos a questão do bem-estar financeiro versus renda, claro que quanto maior a renda, né, maior tende a ser o nosso bem-estar. Mas isso é necessariamente verdade? A resposta é não. Não necessariamente é verdade. Eu posso dar para vocês vários exemplos e com certeza vocês também possuem vários exemplos de famílias que não têm uma renda muito alta, mas conseguem viver com alto bem-estar. Consomem aquilo que podem, conseguem se planejar. Por outro lado, nós também podemos dar exemplos de famílias que possuem uma renda bastante elevada e vivem em dificuldade financeira. Por quê? Porque gastam mais do que recebem. Então, temos uma causalidade direta entre bem-estar financeiro e renda. Pode ser que isso não seja algo, um que cause o outro, renda que causa bem-estar. Não necessariamente isso é uma verdade. Logicamente que uma maior renda nos ajuda a ter um maior bem-estar, né? Mas outros componentes afetam isso. Segundo ponto, esse bem-estar precisa ser analisado como algo contínuo e não algo pontual. Então, veja que nós vamos tratar o bem-estar como algo que eu consigo tocar minha vida financeira hoje e também projetá-la de forma a ter uma tranquilidade financeira e atingindo meus objetivos de vida quando eu olho para frente. Tá? Então, é importante que a gente olhe o nosso bem-estar não só hoje, na situação de hoje, se a gente consegue também projetar uma situação de acordo com as nossas possibilidades no amanhã. Bom, aqui a gente vai estar colocando para vocês no sistema do curso, né, na plataforma do curso, nós vamos estar colocando um teste de bem-estar financeiro para que vocês façam, respondam, não precisa colocar o nome, coloca lá
um codinome, tá? Que a gente vai trabalhar com vocês a questão do teu termômetro financeiro. Se você está com muita febre, é porque o negócio está um pouquinho mais complicado, seu bem-estar não anda bem. Se você vai tendendo um pouquinho na parte azul, né? Quer dizer que o seu bem-estar aí ele está mais adequado. Então faça o teste e veja até o nível de bem-estar. Nós vamos estar entrando em contato para estar dando a tua pontuação, ok? Bom, em relação à primeira pergunta, a gente precisa voltar e definir o que é bem-estar financeiro, né? Bem-estar financeiro vai ser o estado no qual você consegue cumprir as suas obrigações atuais, hoje e continuamente. De forma que você se sente seguro em relação ao teu futuro financeiro. E é capaz de escolher, fazer algumas escolhas que permitem ter um maior bem-estar na vida. Né? Consegue planejar algo que você e a sua família gostariam de ter, dentro das possibilidades, evidentemente. Então, lembrem-se aí, não é uma questão pontual, é o hoje, mas também é contínuo, ok? Bom, em relação aos componentes do bem-estar financeiro, o que interfere no nosso, o que impacta o bem-estar financeiro? O primeiro ponto importante é lembrar do controle financeiro. Né? O que seria o controle financeiro? É viver, é gastar de acordo com o que a gente recebe, certo? Então, o que vai ser fundamental aqui? Fundamental aqui vai ser o nosso orçamento familiar. Nós conseguirmos identificar os nossos gastos, as nossas receitas e os nossos gastos. Dentro dos nossos gastos, nós identificarmos o que é algo fixo e o que é algo variável. E se precisar fazer algum corte, saber aonde cortar. Muito provavelmente dentro do variável e, caso seja necessário, cortar um pouquinho na carne, como se diz, né? Cortar alguns gastos que são fixos. Então lembra que o controle financeiro tem muita relação com o nosso orçamento familiar, que vai ser tópico de uma das aulas do curso. Tá? Segundo ponto, a questão da tranquilidade financeira. O que seria isso? Eu conseguir, a partir do meu orçamento familiar, conseguir estabelecer uma reserva para casos de emergência. Então, por exemplo, eu ter ali, poupar entre 10% a 20% da minha renda, de forma a ter uma reserva de emergência para caso, por exemplo, caso eu tenha um carro e tenha seguro de carro, se eu bater esse carro, eu tenho dinheiro para a franquia. Ou, se ocorre algum problema de saúde, que eu preciso despender de um dinheiro, eu tenho esse dinheiro. Ou, se algum familiar estiver passando algum sufoco e ele precise ser socorrido, você tem esse dinheiro. Então, essa questão da tranquilidade financeira tem a ver com uma reserva de emergência, né? Que você constitui ao longo do tempo. Isso a gente só vai conseguir como? Se a gente não gastar tudo que a gente recebe. Terceiro ponto é a questão do objetivo de vida. Bom, aqui vai ser importante a gente estipular alguns objetivos de curto, médio e longo prazo. Colocar no papel mesmo. Né? Sabe quando chega no final do ano você estabelece algumas metas? Estabelecer algumas metas na sua vida financeira de curto, médio e longo prazo. Importante dizer, se você está endividado, a primeira meta, que seria de curto e médio prazo, é sair do endividamento. E certamente a meta de longo prazo precisa envolver a tua aposentadoria. Certo? E por fim, a questão da liberdade financeira. O que seria a liberdade financeira? A liberdade financeira é um ponto aqui, tendo um orçamento familiar adequado, né? Tendo uma reserva de emergência, tendo os objetivos de vida traçados, a questão da liberdade financeira tem a ver com escolhas que te levem a aproveitar um pouco mais a vida. Por exemplo, ao estabelecer um orçamento familiar, a ter uma reserva financeira guardada, pode ser que uma das coisas que a tua família pode gostar de fazer é ir para um restaurante
uma vez no mês, num restaurante que vocês sempre gostaram. Então, ao ter essa vida controlada, eu consigo proporcionar algumas escolhas que me permitem aproveitar a vida. Isso aqui seria um pouco da nossa liberdade financeira. Ou eu estou com a minha vida controlada, eu tenho uma reserva de emergência, eu estou mirando aquelas metas, mas aqui, olha, eu consigo separar um dinheirinho para, por exemplo, fazer uma viagem. Dado que faz tempo que eu não saio de viagem, eu vou usar esse recurso para proporcionar isso à minha família. Isso se chama liberdade financeira. Bom, muito bem. Vamos especificar um pouquinho mais. Aqui na questão do controle financeiro, né, lembrem-se que a palavra-chave aqui é o orçamento familiar, ou seja, você tem que saber exatamente como e onde você gasta seu dinheiro. Você já parou para pensar e colocou no lápis quanto você gasta na padaria? Se você tem filho pequeno, você já parou para pensar o quanto você gasta de presente em aniversários de coleguinhas? Você já parou para pensar no quanto, se caso você muitas vezes vá no shopping center, o quanto sai o teu gasto no estacionamento do shopping? Ou ainda, você já colocou no papel o quanto, se você viaja algumas vezes, quanto você gasta de pedágio? Então, isso aqui é importantíssimo, nós termos um registro. Né? Quanto eu gasto com alimentação, quanto que eu gasto na farmácia, quanto que eu gasto no combustível. Né? É importantíssimo, certo? Segundo ponto aqui, além de trabalhar a questão dos gastos, né, e saber as minhas receitas, né, direitinho da onde ela vem, eu também preciso ter um cuidado extremo com a questão do crédito e do endividamento. Né? Porque se eu gasto mais do que eu recebo, invariavelmente a gente vai precisar se endividar. Estoura no cheque especial, faz o rotativo do cartão, né? Coisas que você tem que evitar ao extremo. Certo? Aqui também, quando eu falo de crédito e endividamento, eu estou dizendo de situações em que eu queira consumir muito algo, queira comprar muito um bem, e aí eu vou me endividar. Aí eu vou tomar um crédito. Bom, às vezes é necessário, né? Apesar de não ser recomendável. Né? Mas às vezes é necessário. Bom, aqui o que a gente vai precisar fazer? A parcela cabe no teu bolso? Essa é a primeira pergunta. Essa parcela que você está tomando cabe dentro do seu orçamento? Segundo ponto, você avaliou direitinho esse crédito? Entendeu quais são as variáveis, a taxa de juros dele, o prazo dele, o esquema de amortização dele? Você entende sobre isso? Se não, a gente vai precisar compreender um pouco mais isso e nós vamos ter 2 aulas para tratar de crédito e endividamento. Então, a questão do controle financeiro aqui é o quê? É entender quais são as minhas despesas vis-à-vis as minhas receitas. E nesse ponto eu consigo pagar, honrar tudo isso em dia. O meu dinheiro chega no final do mês, ele sobrevive até o final do mês, certo? Eu consigo ter dinheiro suficiente até o final do mês sem estourar no cheque especial. Bom, a questão da tranquilidade financeira é aquilo que eu falei para vocês. A palavra-chave aqui é segurança financeira. Então, se no controle financeiro, orçamento familiar é a palavra-chave, na tranquilidade financeira, segurança financeira é a palavra-chave. Então, o que eu coloco aqui para vocês? Que a segurança financeira é a capacidade da gente passar por algumas situações que a gente não estava esperando, né? Sem que isso acabe com a nossa vida financeira. Sem que isso nos desestruture financeiramente. Certo? É aquilo que eu estava dizendo para vocês. Olha, eu tenho uma reserva financeira, eu constituo uma reserva financeira, por exemplo, de 10% a 20% da minha renda, e caso ocorra alguma coisa fora do padrão, eu tenho um colchão, né, de liquidez, né, como se fala, uma reserva de dinheiro que eu posso tirar e usar aquilo sem isso me afetar. Certo? É fácil ter isso? Não, não é fácil ter isso. Para conseguir isso, o que eu preciso fazer?
Muitas vezes eu preciso agir de forma a aumentar minha receita e, por outro lado, agir de forma a reduzir minhas despesas. Certo? Então, o primeiro ponto aqui é a questão da reserva para emergência. O segundo ponto é ter seguro. Né? Conseguir ter um seguro de vida, um seguro saúde, isso custa. Né? Um seguro residencial, por exemplo, estourou raio onde eu moro. Queimaram todos os meus equipamentos. E agora? Vou gastar maior dinheiro para comprar TV, para comprar computador. Bom, se eu tivesse um seguro residencial, eu não passaria esse sufoco. Ok? Então, essa é a tranquilidade financeira. Em relação aos objetivos de vida, aqui eu vou insistir com vocês, tá? Tracem objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Tracem, coloquem isso no papel, tá? No longo prazo, é importante lembrar disso aqui, certo? Que eu vou precisar, um dia eu vou me aposentar. Eu não vou ter mais o mesmo gasto que hoje. Né? No curto prazo, se você está endividado, você deve colocar aí que é diminuir o seu endividamento. Ok? Ou para quem é que eles vivem empatados, olha, no curto prazo, uma das metas seria então poupar 10% da tua renda de forma que você faça investimentos. Ok? No médio prazo, o que eu posso colocar? Trocar de carro. Né? Ou ainda, sair do aluguel. Então, são itens que você precisa sentar e conversar. Se você tem um companheiro, uma companheira, vive em família, a conversa não é só com você, né? Não é só com o seu interior. A conversa envolve a família. É sentar e conversar com o seu cônjuge ou com a sua cônjuge e traçar juntos, fazer combinados. Eu costumo dizer nas aulas o seguinte: o combinado não sai caro. É sentar e estipular juntos. E lembra, num lugar você abre um pouco mão, no outro lugar você coloca um pouco suas vontades, ou seja, um vai sendo moldado pelo outro e chegando num acordo. Nos três, vocês desenvolvem estratégias conjuntas, certo? Remando de forma conjunta para atingir os objetivos de vida. Bom, e o que seria a liberdade financeira? A liberdade financeira é atender alguns dos seus desejos, né? Como sair para jantar, como eu falei, como fazer uma viagem que não estava programada, né? Um casal de amigos liga para você e fala: olha, estamos pensando em sair para viajar nesse final de semana. Se eu consigo ter os 3 primeiros pontos redondos, né, na minha lista, tenho um orçamento familiar, eu estou conseguindo constituir uma reserva para emergência, eu estou trabalhando naqueles objetivos, né? Meu orçamento familiar é adequado, eu consigo, né, trabalhar alguns pontos que me permitam ter um pouco mais de bem-estar na vida. Tá? Para os jovens, já presenciei alguns desses fatos, né? Trabalhou bastante durante um período, tem o desejo de sair para fora do país para estudar, né? Ou descansar um pouquinho durante um tempo, certo? Então, se você tem essa reserva de liquidez, e estabeleceu isso como um dos seus objetivos de vida, esse ponto também faz parte aí do que se chama de liberdade financeira. Bom, mas o que impacta isso? O que determina o bem-estar financeiro? Né? Bem-estar financeiro, eu poderia dizer que ele é impactado por 3 grandes pontos. Primeiro ponto, o teu comportamento financeiro, os teus hábitos, né? Aonde você busca informação também, né? Como você pesquisa as diferentes possibilidades de consumo. Então aqui o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: olha, pessoas que normalmente têm o hábito de não se planejar e de agir por impulso, têm um comportamento financeiro que vai levar a problemas do bem-estar financeiro. Agora, pessoas que se planejam, que questionam as escolhas e vão agir de forma a ir de encontro dentro do orçamento, vai ter um maior bem-estar financeiro.
Tá? Aqui o que é importante é planejamento. A palavra-chave aqui é planejamento. Né? E dentro desse planejamento envolve pesquisa. Você vai pesquisar. Né? Eu quero trocar o carro. Tá? Qual carro? Né? Qual é aquele que tem maior preço de revenda depois? Então eu vou fazer pesquisa. Qual é aquele que consome menos? Eu vou fazer pesquisa, né, e ver as diferentes formas de comprar esse bem à vista, por empréstimo. Quais são as possibilidades de empréstimo? Né, se for necessário. Sempre é recomendável que seja à vista, né, porque você tem um maior poder de barganha na hora de negociação. Segundo ponto é a questão do conhecimento financeiro. Qual que é a relação disso com determinante de bem-estar? Eu preciso de informações, eu preciso de ferramentas para tomada de decisão. O que seria isso? Eu preciso, por exemplo, entender, se eu vou tomar um empréstimo para comprar um carro, eu preciso entender um mínimo de matemática financeira para entender como que funciona aquele empréstimo. Ou vou comprar uma casa, tenho duas opções de empréstimo, um sistema que chama price e outro sistema que chama sistema de amortização constante. Qual eu vou optar? Você precisa entender de matemática financeira aqui para fazer a tua opção. Então aqui, esse segundo ponto eu chamo de conhecimento financeiro. E nós vamos tratar desse assunto em aulas futuras. Terceiro ponto, traços de personalidade. Nós não somos iguais. Né? E invariavelmente, o companheiro ou a companheira com o qual a gente vive é diferente de nós. Né? E aqui, os nossos hábitos, o nosso jeito de ser é diferente. Existem algumas personalidades que são mais gastonas, que agem mais por impulso. E eu preciso me conhecer para limitar essa forma de lidar com o dinheiro. Né? Existem pessoas que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, sempre tem isso. Eu tomo decisão pautado no que o vizinho tem. Nada disso, a gente não pode ser assim. Né? Então, aqui, a gente vai precisar conhecer um pouquinho de economia comportamental de forma a brecar esses impulsos, de forma a brecar essas âncoras que existem que nos levam a consumir mais. Então, 3 pontos: comportamento financeiro, conhecimento financeiro e traços de personalidade. Não bastasse isso, nós temos outros determinantes. O nosso ambiente econômico nos impacta. Um desemprego, por exemplo, vai nos impactar. Né? Ou ainda, uma situação em que a inflação está muito alta, isso acaba impactando o nosso poder de compra. Então, o ambiente econômico nos impacta. Além disso, o ambiente social. Se você vive com pessoas que têm um nível de gastos alto, isso vai levar você a gastar mais. Não tem como, certo? Então, o ambiente onde você vive também impacta as suas decisões. E, por fim, o estágio da vida. Né? Existem certos gastos que a gente faz na juventude que, quando nós estamos num estágio mais avançado da vida ou quando nós somos idosos, que o padrão de consumo muda por completo. Né? Certamente que quando eu sou jovem eu vou gastar mais com lazer, com viagens, ou se eu sou um jovem e sou recém-casado e tenho um recém-nascido, eu vou gastar bastante dinheiro ali, né, com o recém-nascido. E quando, a partir do momento que eu estou mais numa idade avançada, os gastos com saúde vão se elevando. Então, perceba que é importante a gente se planejar de acordo com as diferentes fases da vida. Ok? Bom, para terminar essa aula, perceba que o bem-estar financeiro, lembra, não é algo pontual, é algo que percorre a nossa vida. Né? O fato da gente conseguir honrar os nossos compromissos não é só o atual, é o compromisso futuro. E sempre lembrando que esse bem-estar financeiro, ele vai aí depender do quê? Ele
como que eu posso dizer? Ele é definido a partir do quê? Né? Ele vai ser definido aqui a partir do teu controle financeiro, da tua tranquilidade financeira, do teu objetivo de vida, da tua liberdade financeira. E o que impactam esses itens? Vários componentes. Vou ter vários fatores. O nosso comportamento financeiro vai impactar esses itens que compreendem o bem-estar, o nosso conhecimento financeiro e nossos traços de personalidade. Bom, o que a gente vai fazer agora para frente? Né? Para onde nós vamos? Nas próximas 2 aulas, nós vamos trabalhar a questão do crédito e do endividamento. Tá? Entender o que é crédito, a questão do endividamento e também entender aqui as ferramentas que eu posso usar para compreender melhor como que funcionam esses mecanismos. Ok? Espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês. Façam o teste de bem-estar financeiro, que a gente vai dar um feedback a vocês, e vamos juntos para a segunda aula do curso, que é crédito e endividamento. Um grande abraço a todos e até a próxima.